Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula de álgebra linear. Hoje a gente vai estudar espaços nulos e espaço coluna. A gente já viu, coisas muito parecidas, mas agora a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Mais pra frente a gente vai tratando dos assuntos. Hoje em especial vai ter bastante exemplo para a gente praticar bastante, vocês entenderem esses conceitos, tá bom? Então, bora lá. Então, para a gente entender inicialmente o que é propriamente espaço nulo, a gente tem que verificar essa equação aqui, ó. Então, o que vai ser o espaço nulo? O espaço nulo vai ser todas as soluções, tá, do conjunto onde AX vai ser igual a zero. Então, quando a gente consegue resolver esse tipo de problema, de sistema, a gente tem que isso aqui corresponde, as soluções desse sistema correspondem propriamente ao espaço nulo da nossa matriz, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. A gente tem que ver se U pertence ao espaço nulo de A. Então, bora ver. Como que a gente pode fazer esse exercício? A primeira parte é olhando isso aqui, ó. Lembra? A gente tem que resolver da seguinte forma. A gente tem que lembrar que, em vez de ter o x, agora a gente vai ter o u. Então, a gente quer determinar se u pertence ao espaço nulo de A. Então, A vezes u... Opa, se u ficou parecendo um M, né? Opa, não tinha botado a borracha. Então, vamos lá. A vezes u, isso tem que dar igual a o vetor nulo, tem que dar igual a zero. Então, vamos lembrar que isso aqui é uma componente importante para o nosso trabalho. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver mesmo, ó. O A, quem é? Daqui, o que a gente consegue encontrar? O A é 1, menos 5, menos 3, 9, menos 2 e 1. E aí a gente multiplica pelo U, que é 5, 3 e menos 2. Tá certo? Então, se a gente for fazer essa multiplicação, isso aqui vai dar... Aqui eu tenho uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. E aqui eu tenho 3 linhas por uma coluna. Então, esses valores aqui bateram. Então, o nosso resultado vai ser uma matriz de 2 linhas por uma coluna. Vai ser algo desse tipo. Vamos botar aqui especificamente o que vai ser. Então, aqui vai ser essa primeira linha vezes essa coluna. Então, vai ser 5 vezes 1, menos 9, mais 4. E aqui embaixo, essa linha vezes essa coluna vai dar menos 25, mais 27, menos 2. Se a gente resolver isso aqui, a gente vai encontrar o quê? 0 e 0. Então, sim, U pertence ao espaço nulo de A. Tá bom? Então, o termo espaço nulo, ele é apropriado para esse tipo de problema porque o espaço nulo é um espaço vetorial. É um local onde eu tenho vetores, me retornam vetores os valores. Eu tenho um vetor que representa tal espaço nulo, tenho ali que a gente viu, o vetor U representa o espaço nulo daquela matriz. Então, o espaço nulo é um espaço vetorial. E então, é o que eu digo para vocês, isso espaço nulo é um conjunto de todas as soluções do sistema homogêneo, formado por m equações lineares com n incógnitas. Então aqui, a gente também pode fazer uma descrição explícita do espaço nulo. O que eu quero dizer com isso? A gente achar os valores mesmos, não só definir por que ele é ou não, se ele é ou não pertencente ao espaço nulo. Então a gente tem que resolver esse tipo de problema. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que determinar um conjunto gerador do espaço nulo. O que eu quero saber? Eu quero saber todos os vetores que pertencem ao espaço nulo dessa matriz A. Parece complicado, mas não fica apavorado. À primeira vista vai parecer complicado, mas vamos lá. Eu vou resolver contigo para te deixar mais tranquilo. Bora lá então. Então, lembra, a gente nunca pode esquecer que o nosso interesse é resolver o que? A vezes x igual a zero. A gente não pode, como a gente está tratando de espaço nulo, a gente nunca pode esquecer deste detalhezinho.
Então vamos lá. A gente vai simplesmente escalonar esta matriz, né? Só que tem um detalhe. A gente quer encontrar todas as soluções do sistema AX igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Menos 1, menos 4, e aqui o vetor nulo. Se a gente fizer todos os escalonamentos, eu deixo de exercício para ti, né, porque a gente já estudou isso em algumas aulas passadas, se tu não te lembra, dá uma olhada aí na nossa playlist de álgebra linear. O resultado desse escalonamento vai ser 1, 0, 0, menos 2, 0, 0. Já é escalonada reduzida, tá, pessoal? Aquela que os pivôs são iguais a 1. Menos 1, 2 e 0, 3, menos 2, 0. Aí, não imagina que eu sou um cara super rápido de conta nem nada, eu já fiz antes, tá bom? Então, o que a gente tem, ó, pessoal? Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui são os pivôs, né? Então, o que vai acontecer? A gente consegue extrair de informação daqui o que, ó? Que x3, esse cara representa x3, então a gente sabe o que, ó? Que x3 mais 2x4 menos 2x5 é igual a 0. E da primeira equação a gente sabe o que, ó? x1 menos 2x2 menos x4 mais 3x5 é igual a 0. Então, a partir disso aqui, eu tirei só relendo essas informações em formato de equações. Então, dessas informações aqui, ó, eu consigo montar a nossa resposta de forma explícita. Vai dizer o que? x1, x2, x3, x4, x5 vai ser escrito da forma. Quanto que vale o x1? A gente vai isolar o x1 aqui e vai encontrar o que? 2x2 mais x4 menos 3x5. O x2 a gente, né, ele é uma variável livre. O x3 a gente pode isolar aqui nessa segunda equação. A gente vai encontrar o que? Menos 2x4 mais 2x5. O x4 é uma variável livre e o x5 é uma variável livre. Como eu sei que variáveis livres são as variáveis que se encontram nas equações. Então, a partir disso aqui, a gente vai encontrar o que? Deixo o x2 em evidência. Deixa eu botar um x2 maiúsculo. Deixo o x2 em evidência. Eu tenho aqui no primeiro vetor 2, 1, 0, 0 e 0. Tá bom? Mais x4, eu tenho 1, 0, menos 2, 1 e 0. E eu também tenho x5, então mais, deixa eu só verificar aqui, opa, faltou espaço. Eu vou escrever aqui em cima, tá? Então isso aqui vai ser igual ao x2, que a gente já viu ali, 2, 1, 0, 0, 0, mais um x4, que a gente viu que é 1, 0, menos 2, 1 e 0, mais o x5, né? Que vai ser o que? O x5? Menos 3, 0, 2, 0 e 1. Certo? Então eu vou chamar esse primeiro vetor ali, esse primeiro cara aqui, eu vou pintar eles, né? Pra gente ficar mais didático. Então, esse cara aqui, ó, em verde, ele é o V. Eu vou deixar só as cores, daí a gente vai conseguir se encontrar melhor. Esse cara em azul e este cara em amarelo. O que a gente tem? A gente agora pode escrever o vetor V. Como assim, Yuri? Da seguinte forma, ó. A gente sabe que o null de A
deixar em preto. Vou escrever aqui nesse cantinho aqui que fica melhor. Ó. O null do conjunto A, o conjunto dos vetores nulos são esses caras que a gente encontrou. Então a gente pode escrever que eles vão ser o quê? Eu não vou escrever eles, eu vou escrever a cor. Vai ser o verde, o azul e o amarelo. Então, esses vetores aí, eles fazem parte do conjunto nulo, conjunto de vetores nulos de A. Tá bom? Vamos voltar lá para a nossa aula, então. Além do espaço nulo, a gente também tem o espaço coluna, né? Que o nome já meio que se subentende, são espaços das colunas, né? Então, como espaço nulo, o espaço coluna também é um subespaço do conjunto associado, subespaço associado a uma matriz que ele estiver fazendo parte. Então, o espaço coluna de uma matriz A são todas as combinações lineares de A igual a isso aqui. A1, A2 são os vetores. Então, o espaço das colunas de A são todos os vetores da matriz A. Em especial, quando a gente escalona a matriz, todas as colunas em que tiver um pivô, essas colunas representam os elementos do espaço das colunas. Então, por exemplo, quando a gente teve o nosso exemplo anterior, onde tem as colunas, a gente olha, tem o pivô aqui, eu retorno para a matriz original e vejo aquela coluna em que o pivô foi definido é um espaço de coluna. Mas vamos fazer um exemplo para ficar mais entendível. Ó, tem um exemplo bem interessante que a gente está fazendo o caminho inverso. Ele já nos deu quanto que vale o espaço coluna e quer que a gente volte a matrizar. Vamos lá resolver comigo esse exemplo? Então, olhando aqui, o que a gente vai fazer? A gente sabe o que? Que W é igual ao espaço das colunas de A. O espaço das colunas de A, eu vou escrever da seguinte forma. Ele não está de forma explícita, né? Vamos deixar ele de forma explícita. Então, se a gente for fazer isso, a gente vai ter aqui, ó, A, 6, 1, menos 7. Mais um B, que vai ser menos 1, 1 e 0. Então, pessoal, daqui a gente tira que a matriz A vai ser 6, 1, menos 7, menos 1, 1 e 0. Tá bom? É bem simples esse problema. O espaço das colunas é mais tranquilo que o espaço nulo, é mais fácil de se definir, né? Então, voltando à nossa aula, a gente tem que começar a notar agora as diferenças, né, entre o espaço nulo e o espaço espaço coluna. Então, para a gente verificar isso, vamos resolver esse exemplo, né? Ele nos dá essa matriz A, e aí ele pergunta, se o espaço coluna de A for um subespaço do RK, qual deve ser o valor do K? Né? A gente tem que saber quantos elementos vai ter no espaço das colunas, né? Cada coluna vai ter quantos elementos, né? Essa resposta é meio imediata. O K aqui vai ser 3. Por que eu sei que vai ser 3? Porque, né, o espaço das colunas vai ser definido por este elemento, ou este, ou este, ou este. Um desses 3. E eles têm no máximo 3 elementos. Então eu sei que o K é 3. Mas vamos descobrir quais são as colunas que representam o espaço das colunas. Vamos resolver um exercício interessante. Vamos resolver lá, então. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escalonar essa matriz A. Então, a gente vai ter o quê? 2, menos 2 e 3. Depois a gente vai ter o que mais? Vamos ter 4, menos 5 e 7. Menos 2, 7 menos 8. E aqui 1, 3 e 6. Certo? Se a gente for escalonar isso aqui, a gente vai ver que essa aqui a gente vai definir como primeiro pivô. O resultado disso vai ser 2,
0, 0, 4, menos 1, 1, menos 2, 5 e menos 5, 1, 4, 9 meios, né? Eu estou falando, né, do espaço coluna, 9 meios, e o próximo passo é, né, a última escalonagem que a gente vai fazer vai ser 2, 0, 0, 4, menos 1, 0, menos 2, 5, 0, e 1, 4 e 17 meios. Então, olha aqui comigo, quem são os pivôs? Este, este e este. Então, então a gente vai botar assim, ó, W é igual ao espaço das colunas de A. Isso aqui vai ser igual ao que, ó? Qual que é, vamos usar a didática. O nosso pivô está na primeira coluna, então esse aqui é um espaço coluna. Nosso segundo está aqui, então esse aqui também faz parte do espaço coluna. E este cara aqui também faz parte do espaço coluna, porque é onde está o último pivô. Então, com isso, a gente consegue definir que o espaço das colunas vai ser o quê? Ó? 2, menos 2 e 3. 4, menos 5 e 7. 1, 3 e 6. Esse aqui é o espaço das colunas. Tá bom? Vamos voltar para a aula lá. Estamos chegando no início do fim aqui. Finalzinho da nossa aula de hoje. Outro exemplo também, quando a gente trabalha com uma matriz quadrada, como a gente usou no exemplo anterior, o espaço nulo e o espaço coluna são totalmente opostos, tá? Então, um exemplo interessante é esse aqui, ó. Seja A uma matriz, determine um vetor não nulo em qual de A e um vetor não nulo em null de A. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente já viu no exemplo anterior que este vetor aqui, vamos até lá para o nosso exercício, a gente já viu que este cara aqui faz parte, é um dos vetores do espaço nulo de A. Como a gente conseguiu escalonar a nossa matriz, a gente teve o quê? Como resultado final do escalonamento, a gente chegou que, se tu olhar agora, volta um vídeo um pouco, tu vai ver que x4 a gente conclui que ele é igual a 0. Mas a gente consegue concluir também que x2 é igual a 5x3 e nós concluímos também que x1 ele é igual a menos 9x3. Então lembra que o espaço nulo são todas as combinações lineares deste vetor aqui, do vetor que seria 2 menos 2, 3, 4 menos 5 e 7, menos 2, 7 menos 8, 1, 3 e 6, 0, 0 e 0. Então, o espaço nulo desta matriz é as possíveis combinações lineares deste escalonamento resultante. Então, daqui a gente consegue ver que somente o x3 é variável livre. Então, a gente vai ter o que? x3 igual a menos 9, 5, 1 e 0. Então, a gente sabe que, que null de A é igual a, vou chamar esse vetor aqui de vetor W, igual ao vetor W. Só que olha uma coisa, o null de A pertence ao R4, tem 4 elementos, enquanto o col de A, o espaço das colunas que a gente viu, ele pertence ao R3. Então, para vocês notarem como os dois espaços são distintos, né? Não são parecidos, né? A quantidade de elementos é totalmente diferente um do outro. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, tem esse exercíciozinho aqui, que ele é dividido A em B, em que a gente tem que ver, né? Determinar, responder essas perguntas com base nisso que a gente acabou de estudar de espaço nulo, espaço coluna. Vamos resolver comigo. Caso tu quiser tentar, dá pausa no vídeo, porque eu vou fazer a resposta agora aqui contigo.
Então, vamos lá. O item A, ele pede para a gente determinar se U pertence ao null de A. Então, lembra-se, quando te perguntarem isso, você tem que fazer o quê? Ó? A vezes U. Opa, de novo, eu tive o mesmo problema lá do início da aula. A vezes U tem que ser igual a 0. Então, se eu for fazer isso, ó, 2 menos 2, 3, 4 menos 5, 7, menos 2, 7 menos 8, 1, 13, 6. Se a gente fizer isso aqui vezes o 3 menos 2, 1 e 0, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o vetor 0, menos 3 e 3, que é diferente de 0, 0, 0. Então, U não pertence a null de A. E a pergunta é, será que U poderia pertencer ao espaço das colunas de A? U não pode, né? Porque a gente já sabe que o espaço das colunas aqui, ó, no máximo ele vai ter 3 elementos quando a gente escalonar essa matriz. E o U já tem 4. Então, A, né, a resposta seria não, né? Porque o A, ele pertence ao R3. E a gente sabe que o col de A, né, desculpem, o A não. O col de A pertence ao R3. Pertence ao R3. E a gente sabe que, né, que o U pertence ao R4. E já as coisas não vão se conversar. Esse assunto parece complicado, pessoal, não te assusta. Vai fazendo os exercícios que tu vai ver que vai ficar mais de boa. Qualquer dúvida, eu sempre estou aqui para ajudar vocês. Então vamos lá. O B, determinar se V pertence a qual de A. Não, né? Porque a gente, olha aqui, ó. A matriz A, ela é uma matriz de 3 linhas por 4 colunas, certo? 3 linhas e 4 colunas. Enquanto que a matriz V, né, ela é uma matriz de 3 linhas e 2 e quanto? 3 linhas e 1 coluna, né? Mas, ó, o que acontece? A gente consegue fazer, para ver se realmente, né, se V pertence ao qual de A, a gente tem que fazer o que, ó? A e V. Vamos fazer isso aqui. Então, eu me equivoquei. Sim, eles pertencem. Eu vou só mostrar o porquê. Então, 4 menos 5, 7, menos 2, 7, não Z, né? 7, desculpem que ela vai ficar, esse finalzinho vai ficar longo. Mas é pro bem, né? Pra gente poder estudar. 1, 3 e 6. E aí aqui, 3 menos 1 e 3. Se a gente escalonar isso aqui, a gente vai conseguir escrever como combinação. Vai ficar umas soluções explícitas. Mas a gente consegue ver, ó. 2, 0, 0, 4, 1, 0. Menos 2, menos 5, 0. 1, menos 4, 17. E 3, menos 2 e 1. Então a gente consegue escrever como combinação linear. Então V pertence sim ao espaço das colunas de A. E a última pergunta é se V poderia pertencer ao null de A. Aí não. V não pode pertencer ao null de A. Mas por quê? Olha isso aqui comigo, ó. Para V pertencer ao null de A, então A vezes V tinha que dar igual a 0, né? E eu não consigo fazer A vezes V. Agora sim, ó, porque A, ele é um vetor, ele é uma matriz de quê? É uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Enquanto que V é uma matriz, é um vetor, né, de 3 linhas por uma coluna, ó. Esses caras não se conversam. Então eu não posso fazer essa multiplicação, então V não pertence ao espaço nulo de A. Peço que tu reveja a aula, se possível. Dá uma olhadinha. Desculpa que eu me confundi aqui nesse nosso último exemplo, tá bom?
mas tô tentando ajudar, vamos indo assim. Qualquer dúvida que tu tiver, bota aqui nos exemplos que eu te respondo. Fica bem, nos vemos na próxima semana e tchau!